Vamos lá rapidamente aqui. Quem está na minha classe, pronto, aqui. Quem teve domingo passado aqui na classe, quem veio domingo passado? Quem que veio domingo passado aqui? O que vocês aprenderam? Levantou a mão, você vê que ninguém levanta. Então a primeira lição que vocês aprendem é não levantar a mão. Aprenderam? O que vocês aprenderam domingo passado? Consegue lembrar alguma coisa, Rafa? Agora você está sem voz, lindão. Bacana. É verdade. O que você aprendeu? A gente aprendeu a ler a Bíblia e... Que bom, né? e interpretar, né? Investigar? O que mais que vocês aprenderam aqui domingo passado? Vocês tinham um dever de casa, não tinham um dever de casa? Qual era o dever de casa? Lembro ou não? Levítico 21, 17 em diante. Vamos pegar 16, 17 em diante, tá? Já que vocês tiveram aula semana passada sobre a interpretação da Bíblia, a irmã vai interpretar esse texto para a gente. Pode ser? Então tá bom. Vamos lá, gente. Vamos ver quem fez esse dever de casa. Eu sei que ninguém fez. Eu vou colocar a história do garfo e da faca no meio da Bíblia de vocês. O que vocês acham dessa história da faca? Terrível? Não é legal, né? Então vamos lá, gente. Põe para mim Levítico, capítulo 21, 16 em diante, diz assim. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga a Arão pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tem algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego, aleijado, que tenha um rosto defeituoso, corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosa, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente de sacerdote, Arão, que tenha qualquer defeito, poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito? Não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifico. E aí? Quem me ajuda? Quem me ajuda? Que Deus é esse? Você pode ser cirurgião cego? Pode ser cirurgião cego? Mas não é preconceito? Oi? É preconceito? A Bíblia é preconceituosa? Nossa, está todo mundo horrorizado.
Nossa, está todo mundo assim mal agora de manhã. Vai, doutor. Tem um negócio ali que é de baixa estatura, né? O senhor... Explica para mim esse texto, Israel. Ele estava ensinando o povo a como ele tinha que ser adorado. E não tinha que ter imperfeições, acredito eu, porque para mostrar que ele era perfeito, ele queria tudo perfeito. Isso é preconceituoso. Porque você vai ver texto que Deus ama o cego, ama o surdo. Que Deus ama o manco. Tem vários textos. Deuteronômio diz isso. O que a gente tem que ficar bem claro é que é para serviços sacerdotais. Para serviços sacerdotais. Então, por que um anão não podia? Porque tinha pia, tinha que matar um animal. Tinha que sacrificar. Como é que ele ia alcançar para fazer isso? Como que um aleijado poderia entrar no Santo dos Santos, que era tudo fechado, e o sacerdote tinha que entrar com os pés amarrados, se acontecesse alguma coisa, tinha que puxá-lo. Como que alguém iria oferecer um culto a Deus sendo surdo e mudo e fazendo o povo cantar ou o povo adorar? Então essas restrições são restrições a trabalhos sacerdotais. Somente isso. Porque se não fosse, gente, vocês não têm noção o que essa imprensa ia em cima da Bíblia. Eu nunca ouvi nenhuma instituição que cuida de pessoas com problemas pegar esse texto. Acho que vocês estão ouvindo esse texto pela primeira vez na vida de vocês. Porque ainda eu peguei para vocês. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que, dentro daquilo que vocês aprenderam semana passada, a gente tem que ver o quê? Texto com texto. Tá? E está tão terrível esse negócio de mimimi. Quer ver, na minha época, se falava deficiente físico. Aí depois falaram, portador de deficiência, não pode ser portador. Aí, excepcional. Não, também não pode ser excepcional. Oi? Agora, também não pode mais ser especial. Tem que ser atípico, como é? Neuroatípico, né? Ó, olha os nomes que estão surgindo. Neurotípicos são as crianças ou adultos que são tidos como normais, que não têm nenhuma síndrome, nada. Atípicos são crianças que têm alguma síndrome, alguma deficiência, mas você tem que sempre tomar muito cuidado com o termo. Sempre. Qualquer coisa que você falar vai ter preconceito. E é complicado, porque, por exemplo, a DI, deficiência intelectual, no CID ainda se encontra como retardo mental. Então, quando você trabalha com criança e você vai explicar para a mãe sobre o CID que a criança tem, a mãe, e eu também sou mãe, é difícil para ela ler ali retardo mental, porque hoje se fala deficiência intelectual. Então, tem que ter muito cuidado. Nós temos aqui, sentaram junto, as duas têm filhos autistas. As duas têm. E elas vivem isso constantemente. Vocês tinham que vir hoje também, né? Tanto dia para vir, vocês têm que vir hoje. Tá? Então, se você olhar o que a Bíblia fala, tá? Vou pegar os textos quando Deus fala sobre
Tem vários versículos, inclusive, em que agora não estou achando agora, depois eu mostro para os irmãos que Deus fala que Ele ama o cego, Ele ama o surdo e Ele ama a todos. E de forma alguma a Bíblia, ela repudia qualquer pessoa, tá certo? Então o amor de Deus, Ele é infinito e Ele ama a todos. E uma das coisas que mais nós queremos aqui dentro da igreja é essa questão do amor e do cuidado. É uma bandeira nossa, onde nós acolhemos a todos. Tá certo? Então, eu quero muito que você pense sobre isso dentro de um contexto. Então, a Bíblia você tem que ler dentro de um contexto. Isso foi escrito há mais de 4.000 anos atrás. De 4.000 anos atrás. Você sabe o que é feito hoje na África com albino? Sabe o que é feito com albino na África? Não. Hoje, ele é maldito. Ele é jogado fora. Porque ele nasceu albino. É uma maldição. Surdos, mudos, aleijados, paralíticos. Hoje, 2023. Se você vai lá nos orfanatos da África, são todas, a maioria, são crianças com problema físico ou mental. Que eles ainda associam muito isso à questão de maldição. Tá certo? Então, como é importante a gente parar e observar esse texto. O que esse texto está dizendo para nós? Tá certo? Então, isso é fundamental para a gente entender quem são essas pessoas. O que nós sabemos sobre essas pessoas? O que dizem? O que dizem elas? Você tem noção do que os sacerdotes tinham que fazer? Hoje, infelizmente, todo mundo quer ser levita, não é isso? O que é levita hoje? Qual que é a tradução sobre levita hoje para a igreja? Levita, o que faz na igreja a levita? Oi? O que ele faz? O que o levita faz? Voa. Levita. O levita hoje carrega a caixa de som. O levita hoje monta som. O levita hoje pega o instrumento e põe no lugar. O levita hoje assiste culto. O que o levita faz? 1h30 ele canta, ele pula, ele grita, ele faz todo mundo. Aí na hora que o pregador vai pregar, o que o levita faz? Tomar café, né, pô? Ninguém é... Hora do lanchinho, ninguém é de ferro também, né, pô? Você tem noção do tamanho do tabernáculo que eles tinham que carregar? O sacerdote tinha que matar o animal. E dependendo do tamanho do teu pecado, é o tamanho do animal. E você sabe quem era o primeiro que tinha que oferecer o animal? Antes de todo mundo? Quem que tinha que fazer? O sacerdote. Você já imaginou o dia que eu aparecesse com um touro aqui em cima? Se eu aparecesse com um touro aqui em cima, a coisa estava o quê? Feia. Então eu tenho que fazer essas perguntas. Quem que são essas pessoas? Tá? Como que elas vivem? Como que é a cultura delas? Segunda coisa, o que está acontecendo? Pensa bem. Levítico é o segundo livro da Bíblia.
Tudo que está escrito em Levítico é para hoje? Sim ou não? Tudo que está escrito em Levítico é para hoje? O que vocês acham disso? Vamos para Números 35:15. O que diz Números? Pronto? Não está conseguindo? Levítico, não, Números 23:15, foi isso que eu falei, né? 35, 12 e 19. Vamos pegar. 35, 12, 19. O que diz aí? Números 35, 12. Pronto. Havia um lugar chamado Cidade Refúgio. Essa cidade refúgio ia todos os criminosos para lá. Se esse criminoso saísse da cidade refúgio, a vítima poderia matá-lo. O que vocês acham? Tem cidade refúgio hoje? Não? Vocês acham que é uma ideia legal ter uma cidade refúgio? O que vocês acham? É legal ter uma cidade refúgio ou não? Era uma forma, eram as cadeias. As cadeias haviam 6 cidades refúgio. Qualquer um criminoso, qualquer pessoa que fizesse alguma coisa errada, que devia para a sociedade, ele era julgado e era enviado para essa cidade. Até cumprir a pena. Cadeia, você acha que isso é cadeia? O que vocês acham? Vocês acham que é a mesma coisa de cadeia? O que vocês acham? Qual a diferença? Tem as saidinhas. Qual a diferença entre uma cidade refúgio e uma cadeia? Oi? Isso, mas aí que está. Ele também está sentenciado. Ele vai ter que esperar esse dia. Qual a diferença? O que vocês acham? Qual a diferença disso para hoje? Ele ficava na cidade? Ele morava só com quem nessa cidade? O que tinha na cidade? Só tinha gente boa. Ou o cara ficava nessa cidade, ou ele morria. Precisava de guarda. Precisava de guarda essa cidade? Ele era louco. Você não acha que a família estava doida para se vingar dele? E outra, se ele saísse, qualquer um poderia matá-lo. Não, para quê? Para quê? Não, entra lá, você quer entrar lá? O que você acha? Vai lá, mora lá. Então.
Não entra, não pode, porque isso é lei. Se o cara entrar, aí ele está infringindo a lei, é ele que é morto. Mas essa cidade de refúgio só vivia quem? Só gente boa, só gente maravilhosa. E o que aconteceu com essa gente maravilhosa toda que morava ali? Eles tinham que fazer o quê? Para viver. O Estado dava comida? O Estado sustentava? Precisar ter alguém cuidando. Entra celular. Entra droga ali dentro. Pensa bem, gente, uma cidade de refúgio. Eu acho lindo quando eu olho a palavra de Deus. Tem Alcatraz, tem outros lugares que aconteceu isso. Só vive bandido. Quer ver uma coisa? Todo mundo acha que o inferno é legal, não é? Que o inferno é legal para o diabo, não é isso? Quem acha que o inferno é legal para o diabo? Que o diabo vai rir, vai se divertir. Você sabe o que a coisa pior do inferno? É o vizinho. A pior coisa do inferno é o vizinho. Quem que é teu vizinho no inferno? Já imaginou você acordar e olhar para o diabo e falar bom dia? Imaginou você falar para o diabo bom dia, como é que você vai você? O que ele vai dizer para você? Porque bom dia. Então havia essas cidades refúgios. Então vê só, tudo que está na Bíblia é para o dia de hoje? Não. Eu posso usar isso para hoje? Sim, posso. O que eu posso aprender com isso? Que o que se faz aqui? O que se faz aqui? Aqui se paga ou não? O que aqui se faz, aqui se paga ou não? E recebe o troco do lado de lá? O que você faz aqui, você paga aqui ou não paga? Quem vocês acham? O que vocês acham? O que se faz aqui, aqui se paga? Não? O que se faz aqui, aqui se paga ou não se paga? Você não sabe, então não fala. Então. Se paga ou não se paga? Eu quero saber isso. Sim ou não? Que consequência? Se paga ou não se paga? Paga um pouco. Você acha que não paga tudo? Quem que é essa senhora? O que se faz aqui? O que o homem plantar, ceifará. Quem planta pouco, quem planta muito. Você paga ou não paga? O que foi? Paga aqui, recebe o troco? Perante a sociedade, não. Você acha que não? Será? O que é pagar? O que é pagar? Sofrer? Não, o que é pagar? Quando a gente está falando o que se faz aqui, se paga aqui, o que a gente quer dizer com isso? Oi? Já dizendo, o mal que você fez, você vai receber. É isso que a gente está falando ou não? É isso que a gente está falando. É ou não é? Não, gente, eu não estou entendendo mais nada que vocês estão falando. Quem não está entendendo sou eu. O que se faz aqui, se paga aqui ou não se paga?
Você deixa de receber isso, você paga ou não paga? Você está pagando por isso? Então, você está pagando. E diante dos homens, você acha que não? Nem sempre. O que é esse nem sempre? Não sei. Eu não sei, eu não durmo com ele. Você dorme com ele? Não sei, cara. Você está falando isso. Você está vendo isso. Porque, pessoal, no teu critério de pagar, aquilo não é pagar. Porque o cara está em todo lugar. Não sei. Eu não sei os terrores desse cara. Não sei, cara, eu não sei, eu não estou com ele. Então, a gente tem uma ideia de que o que é prosperidade? É ter muito dinheiro. Então a gente olha para as pessoas e diz, essa pessoa é próspera, ou essa pessoa não é próspera, essa pessoa paga, essa pessoa... Não sei. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que o que você faz, você paga. Quer ver uma coisa? Esse final de semana vai ter feriado, não vai ter 7 de setembro? Sabe o que vai acontecer? Eles vão levar um monte de velhinho doente para o hospital, para internar. Na quinta-feira. Para poder passar o final de semana. Porque não tem onde deixar o idoso. Fala com a Karen sobre isso. Você sabe qual é a ala mais nojenta do hospital, assim, mais fedida? Masculina. Anda na ala masculina do hospital. Fedido. Silêncio. Dá medo aquilo. Aqui da ala masculina. Você passou. Você entrou na ala feminina. Gente, não sei, parece que eu estou na feira. É um negócio, shopping. É flor, é perfume, é gente para tudo quanto é lado. Por quê? Por que a ala masculina é vazia? Não tem visita. Não tem. Eu falei com a Karen, né, a doutora aqui, falei, Karen, não sei, Israel, se você pode... Não, na tua experiência. Aqui no São Vicente foi, a ala masculina é exatamente assim. Tá. É horrível. Você chega ali, tem pouquíssima gente, tadinho, caiu do banco. O pai, né? O pai desse, quem que merece? Não é isso? Tadinho. Vamos lá. O que se faz? Qual é a única forma de você frear alguém aqui? Por que você não freia as pessoas? Porque não existe controle na vida das pessoas. Sabe por que não tem controle na vida das pessoas? Não tem freio. Eu tinha um professor que dizia o seguinte: se o céu é rua de ouro e pedras preciosas, que Deus me mande para o inferno e me dê minha parte em dinheiro enquanto eu estou vivo. O cara dizia isso na sala de aula, rindo de todo mundo, e era um ex-padre, Hector, professor de filosofia. Ele dizia exatamente isso. Argentino. Opus Dei. A Argentina é um dos países que tem a ala direita católica mais forte da América. E esse cara foi um padre dessa ala. E ele dizia isso. Então não existe impunidade. Vamos pensar em Davi. Teve impunidade? Ele perdeu o reino? A vida dele. Aquilo é prosperidade? Ele é rei.
Ele continua rei. Ele continua fazendo as viagens, continua fazendo guerra. Mas quando ele olha para uma filha dele, a mais nova, ela é estuprada pelo próprio filho dele. Ele vê 2 filhos dele tentando tomar o trono dele. E ele tem que matar um dos filhos, praticamente. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Cuidado com o que você faz. Cuidado com o que você faz. E quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente vê exatamente tudo isso. Qual foi o pior rei que teve no Antigo Testamento? Quem foi? Um rei chamado Manassés. Ele era um animal. E ele estava morrendo. E o profeta Isaías foi lá e orou com ele. E ele pediu, sabe o quê? Para Deus? Para viver mais 15 anos. Deus deixou ou não? Deixou. Ele era tão ruim que o povo pegou ele e botou ele numa jaula e fez ele desfilar pela cidade dentro de uma jaula. Então, eu penso que a gente tem que começar a pensar na vida. A gente tem que pensar na vida. Eu acho lindo a forma como alguns filhos tratam o pai. Aquilo para mim é encantador. Né? Esse hotel que eu estava, vi uma cena linda, né? A senhora se dedicava completamente ao pai, não era a mãe. Colocava lá espreguiçadeira, colocava o óculos, ia lá, pegava o prato de comida, colocava. Eu olhava aquilo ali, eu falava, cara, isso é lindo demais. Isso é muito lindo. O que se faz aqui é que se paga. Quem acha que sim, levanta uma mão. Quem acha que não, levanta outra mão. Quem está com medo de responder? E olha, eu vou te falar. Os últimos segundos da vida de alguém não se mede pelo tempo de vida que ele tem. Aí ele sofreu aqui. Que a gente fica com raiva de filme, que o cara é ruim o filme inteiro, é que no final ele toma um tiro e morre. A gente queria ver ele sofrer mais, não queria? A gente queria ver arrancar um dedinho por vez, né? Não, o cara fica o filme inteiro maltratando os outros. E aí no final, aí vem o grandão, apanha pra caramba dele, aí dá um empurrão, ele cai da ribanceira e morre. Gente, a gente tem que... O final da vida do Fidel Castro, como foi? Não sei. Você acha que ele não sofreu? É isso que eu penso. Foi um cara bom para a nação dele. Guevara, Hitler, Saddam Hussein. Então, ver o final da vida dessas pessoas, eu acho que não foi nada agradável para eles. Né? Ah, mas ele vive bem, ele tem tudo. Eu não sei. Você sabe que eu estava doido para chegar em casa, sabe para quê? Ontem, a gente parou no frango assado. Os dois pegaram um lanche. Eu falei, não aguento comer isso aqui, não. Dá um pedacinho do seu bem. Também era para não pagar, né? Mas... Aí... Nossa... Cara, peguei aquilo. Eu estava com uma vontade de ter fome. Depois de 3 dias eu olhava aquele monte de comida. Assim,
E eu estava onde? Às vezes você tem tudo. O ter tudo é ter tudo. Eu prefiro ter tudo. Eu gostaria de ter tudo. Mas aí depois que eu tiver tudo, isso traz? Eu não sei. Então eu estava conversando com o cara fala que lá no verão é quente, aí o nordestino reclama que é quente. Aí vem o inverno, aí chove, aí ele fala que está chovendo. Aí passa o inverno, aí é seco. Aí reclama, fala que reclama de tudo. Aqui a gente reclama de tudo. A gente reclama de tudo. A gente reclama de tudo. E assim, para nós o conceito de felicidade, a gente tem que rever isso. Eu não estou falando de comodismo, nada disso. Estou falando de senso de felicidade. Porque tem uma coisa, eu não vou alcançar algumas coisas na vida, mas eu já alcancei muitas coisas na minha vida, até onde eu sou grato. Até onde eu sou grato. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente interpreta da Bíblia. Quer ver uma coisa? Posso todas as coisas, tudo quanto pedires em meu nome eu vou te dar. O que é pedir tudo em meu nome? O que é isso? Então, quando a gente olha isso, quando a gente olha o Antigo Testamento, então a Bíblia diz que de Deus não se deixa escarnecer. Vamos ver Gálatas 6, 7. E aí vocês definem o que vocês querem votar. Gálatas 6, 7. E aí? Pode falar, Israel. Eu penso que esse versículo, ele tem e pode ter duas interpretações. O presente mais precioso que nós recebemos é a salvação. É um presente impagável e merecido. Graças a Jesus, nós temos esse presente. A gente pode pensar num violador, num estuprador, e ele não foi pego ainda, e ele morre uma morte com a família dele. Ele não vai ter a salvação. Ele não vai para o céu. Ele vai ter uma vida de sofrimento. Pensando assim na melhor das hipóteses para ele. Então eu acho que esse versículo, de fato, sempre vai ser uma verdade. Porque de Deus não se zomba. Se ele não pagou aqui, ele vai pagar na vida eterna, que é pior. Vou rebater isso. Ele se converteu. E aí? O preço já foi pago por ele também. Mas aí ele não paga nada. Boa. Ele se converteu. De coração. Ele é nova pessoa. Mas a consciência dele, né, pastor? Meu Deus do céu. O pastor Guilherme de Pádua. Pastor Guilherme de Pádua morreu faz o quê? Uns 3, 4 meses, não foi? Fizeram até festa quando a morte dele. Vocês lembram do pastor Guilherme de Pádua ou não? Guilherme de Pádua, pregador da Lagoinha. Era um dos pastores da Lagoinha que cuidava, ele fazia nos presídios. Era pastor no presídio. Lembra de alguém?
Você já imaginou na hora que você saísse na rua? Isso aqui é o Guilherme de Pádua. Aquela outra, Richthofen, também se converteu. Mas não durou muito a conversão dela. Então, a Bíblia diz o seguinte, ó, Deus vai pagar, Deus vai perdoar seus pecados. Vai sim. Mas as consequências do seu pecado, de quem que é? É sua. Você deve ir para a justiça? Eu devo, dei calote em todo mundo, me converti, agora Deus lhe pague. Deus lhe pague? Você sabe quando Zaqueu foi pego, o que Zaqueu fez? Devolveu nada. Não devolveu nada. Ele restituiu como? 4 vezes mais o que ele tinha pego. Sabe qual é o problema nosso quando a gente se converte? É que ninguém vai lá consertar os erros que fez. Eu me converti agora eu sou do Senhor. Então vai lá, fala com a tua esposa, fala com teus filhos o que você fez. Porque a Bíblia diz que toda conversão tem que haver restituição. Perdão tem que haver restituição. Não tem esse negócio de jogar na conta de Deus. Eu me converti, legal, Deus agora lhe pague. Eu roubei o cara ali, a polícia está do meu lado, eu saio daqui, eu sou crente, eu sou irmão agora. Bacana, tem uma ala de crente na cadeia. Tem uma ala. Eu já não sei. Teve um pastor, acho que um traficante pesado do Rio que se converteu. Era um pastor, foi morto, assassinado na porta da igreja. Quando ele saiu, os caras pararam e metralharam ele. O Filipão? O Filipão. O Filipão, ele veio, a gente vai trazer o Filipão de novo aqui. O Filipão é um negro assim de quase 2 metros de altura e entrou para o tráfico aos 12 anos. Quando ele se converteu, ele tinha 8 esposas, 16 filhos. Era um reprodutor. O cara é um reprodutor. Foi, isso. E aí, ele andava com rifle, com tudo, um monte de mulher, cordão de couro. E a mãe dele era crente da Assembleia de Deus. A mãe dele estava fazendo aniversário e ele foi no aniversário da mãe. E aí quando ele entra lá no aniversário da mãe, assim rapidinho, com toda a turma dele do lado de fora, ele entrou porque eles iam fazer uma entrega pesada de cocaína. Ele entrou, veio aquela irmã rodopiando. Eis meu servo. Nossa, esse eis meu servo, aí o cara arrepiou inteiro. Ela chegou para ele e falou, o Senhor manda te falar, Ele vai te livrar, mas Ele vai te livrar para você servir Ele. Ele arrepiou, ele falou, sai de perto de mim. Entrou com os capangas dele, pegou uma Kombi, e quando eles estão entrando na Avenida Brasil, ninguém sabia, um comando metralha todo mundo. Morre todo mundo que estava na Kombi, menos ele. Ele sai fugido, ele sai correndo. Aí ele conhece o Rivaldo, e o Rivaldo leva ele para casa, e fala de Jesus, e ele se converte. E aí, o que ele ia fazer com as 8 mulheres dele? Ele teve que escolher uma. Um cara que ganhava, acho que na época, acho que faz uns 8, 10 anos, por semana, 14 pau por semana, 14 mil por semana. Aí eu estou lá na praia, eu e a Marli, quem que passa? Filipão. Fala, pastor, pastor, está aqui o açaí, para o senhor vai ser de graça. Eu falei, pronto, alguém me vê com esse cara aqui tomando um açaí, pô. E ele quer vir de novo, ele se converteu mesmo, né? Pegou tudo que ele tinha, deu para todas as mulheres, né? E para os filhos.
E hoje ele está com o Senhor, mas ele teve que ficar escondido quase 3 anos. Ele não podia ir para a rua. Porque se ele fosse para a rua, ele ia ser morto. Por causa de guerra de tráfico. Vocês não têm noção, às vezes, como que é a dor de uma mãe que cometeu um aborto. Um casal se converteu aqui, logo quando eu cheguei, uns 25 anos atrás. Eles vieram aqui para a igreja. E aí, uma noite, o marido me liga, fala: pastor, eu preciso falar muito com o senhor. A minha esposa está grávida. Aí eu já fui querer dar os parabéns, né? Falei: então vem cá. Não perguntei, aí foram os dois em casa. Ele falou: olha, estou casado com ela, eu tenho 3 filhos. Ela está grávida. Só que eu fiz uma vasectomia. Não é meu. E já é a 2ª vez que ela faz isso. Só que agora a gente está na igreja. Eu tiro e eu vou tirar o bebê. É a única condição dela ficar comigo. Você tem que falar o que a palavra de Deus diz. Isso é assassinato. Isso vai contra a palavra de Deus. Mas eu não sou você. Essa é uma decisão tua. As consequências são de vocês. Tirou. Bebê. Se separaram agora, recentemente. Recentemente não, uns 5, 6 anos atrás. Mas era uma dor que aquela mulher carregava. Era uma dor que ela carregava. Eu não sei, tem algumas coisas que eu não quero carregar, que eu acho que não é vida. Não é vida. Então, é isso mesmo. Deus vai perdoar, mas Ele não tira o quê? As consequências. Ah, fulano matou, roubou, fulano fez tudo isso. Ele vai ser perdoado ou não? Agora virou crente. E aí? Eu tinha que aguentar isso muito em Guaíra. Eu era novinho, né, pastor, com 22 anos. Aí tinha uns turcos lá que eu ia lá comer com eles lá. Eles falavam: pastor, tua igreja é só de arrependido. Fulano aprontou, roubou, bebeu, matou, saiu com toda a mulher. Agora é crente. Está com a Bíblia debaixo do braço. Nossa, aí tua igreja é boa mesmo, hein? O cara mudou. O que você responde para esse fala? Oi? O que você acha? Você acha que ele continua assim? Porque a próxima vai ser tua filha que ele vai sair. Hoje, pelo menos, ele está na igreja. Canta. Mudou a vida. Está cuidando dos filhos. Está trabalhando. Bom era do jeito que ele era, né? E quando ele era do jeito que ele estava, o Senhor também ajudou ele muito, né? Nossa, que o Senhor ajudou ele. Os turcos me odiavam lá. E aí? O que se faz aqui? O que se faz aqui? Oi? Eu não sei, eu também não quero saber. Eu também não quero correr esse risco. Você quer correr o risco? Então continua fazendo. Então, eu estava ouvindo que há 3 pecados que Deus não perdoa. Quais são os 3 pecados que Deus não perdoa? E o que é pecar contra o Espírito Santo? O que é pecar contra o Espírito Santo?
pegar o texto aqui. Vamos ver Marcos 12, 31, 32. Marcos 12, 31, 32. A gente tem falado algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, tá? O que diz aí? Marcos 3. Tá, isso, põe o verso 28. Então diz assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Tá? Próximo. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. O pecado contra o Espírito Santo, como blasfêmia, é atribuir ao diabo uma obra que é de Deus. É falar que é o diabo que está fazendo. O que as pessoas diziam? Que Jesus tinha um espírito imundo, por isso que ele fazia aquilo. O que eu entendo é toda vez que você tenta impedir a obra do Senhor, desqualificá-la, desmerecê-la. Eu não quero entrar aqui no mérito, mas os crentes mais antigos sabem o que eu vou falar aqui, quando se levanta contra o ungido do Senhor. O povo antigo sabe o que eu estou falando? Não. O que é se levantar contra o ungido de Deus? É muito perigoso. Eu não sei se essa pessoa que está na frente é ungida ou não é. Eu prefiro ficar quieto. Vai que é. Vai que é. Então eu não mexo. Eu vou embora. Eu não fico perto. Eu passo por essa situação o tempo todo. Me questiono o tempo todo se eu sou ou não sou ungido do Senhor. Eu só acho que... Oi. Sim. Pastor, esse versículo realmente, antigamente, eu acho que tinha um pouco mais de... as pessoas quando falavam, tinham uma ideia de responsabilidade maior, mas infelizmente hoje, eu vejo que se usa desse versículo como um pretexto para tomar atitudes que não condiz com aquilo que é a palavra de Deus. Concordo, Paulo. Concordo plenamente. Só que quem está fazendo isso também vai ter que tomar cuidado. Você está falando que você está falando em nome de Deus quando não é Deus que está falando. Então examine-se você. Eu morro de medo de subir aqui. Eu tenho medo. E você sabe quem senta no primeiro banco quando eu subo aqui?
Quem que senta? A irmã. Quem me conhece? Então tem hora que quando eu prego, eu venho para cá porque para ela não me ver. Quem que senta aqui nos primeiros bancos? Minha esposa e meus filhos. Sempre. Então, o meu principal olhar são deles. O olhar deles. E se eles olham e faz assim, ó, deu ruim. Deu ruim. Então tem um monte de gente que se aproveitou disso para se manter em igreja, para fazer barbaridades. Só que eu vou te rebater com um outro versículo, tá? Um outro texto. Que eu acho que o mesmo texto que a gente olhou. O ímpio não sobrevive na casa do justo. Você pode aprontar, mas você vai cair. Não fica. Não fica. Você pode enganar durante um tempo, mas você não vai enganar todo o tempo. Deus não vai deixar. Não permite. Vai aparecer. Eu acho assim que tem que ter muita cara de pau, muita estrutura emocional para estar à frente de uma igreja tendo esse tipo de conduta. Primeiro pecado esse. Qual o segundo pecado? Que não tem perdão. Eu questiono, tá? É quando você não perdoa. Quando você não perdoa. Se você não perdoa, você não tem perdão. Tem base bíblica? Qual o texto? Pai Nosso? Perdoai as nossas, assim, se eu não perdoei, eu sou perdoado, então eu perdi a salvação. Perdi a salvação. Se eu não perdoei, eu não vou ser perdoado, então perdi a salvação. Por isso que eu questiono esse texto. Eu questiono esse texto nesse sentido. Essa posição. Só perdoa quem já foi perdoado. Semana passada eu tomei uma invertida da minha irmã, que não é nem da igreja. Essas brigas de família. Não vou ligar. Ela fala, você precisa ligar. Se ele não te atender, é problema dele, mas você fez a tua parte. Falei, você para. O pastor aqui sou eu. Eu fui perdoado de coisas piores. Eu fui perdoado de coisas piores. Então, quando eu não perdoo, eu estou dizendo que eu não fui o quê? Eu só vou te perdoar porque eu fui perdoado. Não tem como. Quer ver? Porque, primeiro, perdoa as nossas dívidas do mesmo modo que nós fomos e a terceira, para a gente encerrar, não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não ouvir, recusar, rejeitar Jesus Cristo. Aí não tem o que fazer, né? Eu não gosto muito de velório, assim, de crente. Quando morre um não crente, é parente. E você chega,
A pessoa olha para você e fala: pastor, não aceitou Jesus, você já sabe para onde ele vai, né? Você chega no velório, a pessoa já diz assim, ó: esse já era. Gente, quem sou eu para dizer se aquele cara já era ou não, porra? Né? Nossa, pastor, a vida inteira a gente falou de Jesus para ele. Ainda dá aquela risadinha, gente. Eu olho assim. Não tem missa de sétimo dia que tira alguém do inferno. Não tem. Não tem missa de corpo presente que tira alguém do inferno. Não tem. Nem missa de mês, nem missa de ano. Só o que salva é Jesus Cristo. Amém? Vocês estão em paz? Então, pede perdão para quem está perto de você. Pede perdão, assim, já. Tira, assim, já faz isso. Pede perdão. Olha, eu não vou. Isso. Exatamente, pede perdão. Sabe outra coisa que você faz, assim? Olha, eu vou te ajudar, porque tudo que eu fizer aqui, eu vou receber de volta. Bom, fala assim: eu vou fazer o bem. É bom demais, né? Tá? Hoje de manhã eu fiz café. Já estava de saída, aí você ouve uma vozinha: você traz para mim? Eu levo porque eu quis. Que é bênção. Amém? Vamos orar então. Pai, agradecemos por essa manhã, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos deu, ouvindo a Tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, agir como cidadão do céu, como povo escolhido, como nação santa, Deus querido. Faça isso de nós e através de nós. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Bom domingo, bom almoço. Tranquilidade para vocês aí.